Numa distribuição Sinapse, Os Impressionistas. Versão brasileira Áudio News. Renoir. O trabalho de Pierre-Auguste Renoir é o mais sensual e descontraído de todos os impressionistas. Uma desavergonhada celebração do prazer e da pintura em si. O mundo que ele pintou estava livre de ansiedade, feiura e pobreza. Não porque ele achava que as coisas eram assim, mas porque era como deveriam ser, e a arte era um meio de fuga. Política e artisticamente, Renoir, em muitos aspectos, sempre foi um tradicionalista, mas durante sua longa e consistentemente bem-sucedida carreira, seu credo hedonista raramente lhe faltou. Gosto de quadros que me façam desejar caminhar dentro deles, se são paisagens. Ele disse isso uma vez, e acariciá-las se forem mulheres. Renoir nasceu em Limoges, no interior da França, em 25 de fevereiro de 1841. Era o sexto de 7 filhos, nascidos de uma família pobre, mas trabalhadora. Seu pai era alfaiate e a mãe modista. Eles se mudaram para Paris, para uma casa próxima ao Louvre, quando Renoir tinha 3 anos. A inclinação artística do menininho foi alimentada por sua proximidade do museu e seus pais não o desencorajaram. Ao contrário, eles o tornaram aprendiz de um pintor de porcelanas quando tinha apenas 13 anos. Durante 6 anos, ele aprendeu o ofício de pintor decorativo, cujo toque elegante e agilmente clássico reapareceu em muitas de suas obras posteriores. Desistindo da carreira de pintor de vasos, leques e persianas, Renoir inscreveu-se na École des Beaux-Arts e filiou-se ao ateliê de um artista suíço chamado Charles Gleyre, cujo enfoque didático liberal já havia lhe angariado um número considerável de jovens pintores que logo seriam ilustres e radicais como Claude Monet. Gleyre, entretanto, insistia que seus alunos se concentrassem nos fundamentos da arte acadêmica, composição, forma e uma postura devidamente séria no ateliê. Um dia, Gleyre perguntou a Renoir retoricamente: "Você sem dúvida pinta para sua própria diversão, não?" "É claro", replicou o aluno, "e se não me divertisse, acredite, eu não pintaria." Enquanto Renoir ainda aprendia o ofício de pintor, ele vinha até aqui, à floresta de Fontainebleau, junto com os colegas Claude Monet, Alfred Sisley e Frédéric Bazille, que se tornaram personagens importantes no movimento que mais tarde seria conhecido como impressionismo. Eles pintavam aqui fora, ao ar livre. Uma das razões de poderem pintar aqui tão facilmente foi a tinta se tornar redutível, guardada em tubos de metal que cabiam no bolso. E, em essência, pintar exteriores aqui fora, ao ar livre, tornou-se tão importante para os impressionistas quanto as naturezas mortas, os retratos da vida foram para os velhos mestres. De volta a Paris, e em parte devido a seu início promissor como aprendiz, a obra jovem e talentosa de Renoir começou a fazer sucesso na grande exposição anual do Establishment, o Salon. Seus primeiros retratos foram bem aceitos. Mas o lançamento aconteceu quando Renoir conheceu, se apaixonou e então pintou uma jovem chamada Lise Tréault. Este quadro foi o primeiro e, de muitas formas, o mais bem-sucedido entre os 15 óleos que Renoir pintou desta moça, a filha de um chefe de correio do interior, que foi sua amante pelos 8 anos seguintes. Ele mostra Lise com o rosto protegido por uma sombrinha delicadamente pintada, que ela traz na mão, mas seu vestido branco vaporoso é a deslumbrante peça central da obra, rodeado por um fundo tranquilo que concentra ainda mais as camadas de tecido em primeiro plano. 1 ou 2 críticos satirizaram a pintura chamando-a de queijo meio mole indo passear. Mas a aprovação foi generalizada. O efeito é tão natural e tão verdadeiro, elogiou um, com o romancista Émile Zola dando sua bênção em linhas semelhantes, se bem que mais objetivas. Ela é uma das nossas esposas, ou melhor, uma de nossas amantes, pintada com grande sinceridade e uma aplicação bem-sucedida do estilo moderno. Uma série de eventos empurrou Renoir para o papel, ao menos temporário, de rebelde. Primeiro, sua amizade com Monet florescia e os dois começaram a pintar juntos às margens do rio Sena, em Argenteuil, montando os cavaletes ao lado de banhistas, que brincavam e nadavam, se divertiam, enfim. Eles produziam uma arte com a qual o establishment não estava satisfeito.
Segundo, a França entrou em guerra com a Prússia e Renoir alistou-se na cavalaria durante 1 ano, mas depois de uma grave crise de desinteria e depressão, ele voltou a Paris desiludido com a política. Ele ficou igualmente desiludido com o mundo da arte quando seu trabalho foi rejeitado pelo Salon 2 anos seguidos. Assim, em 1874, ele uniu forças com Monet e outros antigos amigos estudantes e participou da primeira exposição impressionista no estúdio de um fotógrafo, onde apresentou 4 quadros de mulheres, sendo este o mais destacado. Chama-se La Loge, ou Camarote, e mostra uma jovem em um teatro olhando fascinada para o palco enquanto atrás dela, seu companheiro, na verdade o irmão de Renoir, está com os olhos, ou os binóculos de teatro, voltados para o alto das galerias. É um quadro que quase faz o observador se sentir parte do espetáculo, ou talvez que está bloqueando a peça que a moça assiste. Os críticos falaram dos tons claros perolados que Renoir usou, o resultado do emprego de finas camadas de tinta diluídas em terebentina, fazendo partes do vestido dela parecerem translúcidas. A imagem fica ainda mais fascinante pelo emprego que Renoir fez do negro, a rainha das cores, como ele chamava. Negro vívido, até luminoso na maneira como ele o aplicou para contrastar e até reavivar todo o resto da pintura. Os críticos só implicaram com a própria moça, uma modelo chamada Nini Lopes, que substituiu Liz junto a Renoir como musa inspiradora e sem dúvida outras cositas más. É uma cocotte, esbravejou uma daquelas mulheres de faces empoadas até um tom perolado, os olhos acesos por uma paixão banal, sedutora, vazia, deliciosa e burra. O que provavelmente descreve melhor o crítico que qualquer outra coisa, mas não atrapalha a admiração pelo artista. Monsieur Renoir é ousado, saúda outro crítico. Ele tem um grande futuro. Renoir vendeu La Loge logo depois da exposição por 425 francos, exatamente a soma que precisava para pagar os aluguéis atrasados de seu ateliê de Montmartre. E mesmo que ainda não tivesse encontrado o mecenas ideal, ele era muito menos duro que seus amigos artistas na época, os quais lutavam no lamaçal econômico de depois da guerra recente. Mas Renoir podia encontrar o fator de bem-estar sempre presente em sua arte ao dobrar a esquina de seu ateliê. A partir de 1876, Renoir começou a frequentar o Moulin des Galettes, um salão de dança muito popular aqui em Montmartre, batizado em homenagem a um moinho de vento que se elevava sobre o pátio onde as pessoas dançavam. Os ritmos e cores estonteantes, além do dinamismo, inspiraram Renoir não apenas a experimentar a pista de dança, mas a sacar do pincel. O quadro retratava o jardim do salão de dança, construído ao pé de 2 moinhos de vento, Moulin, e batizado em homenagem a um tipo de doce, La Galette, vendido no local. A obra, sem dúvida, a mais ambiciosa até o momento, mostra um baile ao ar livre, uma ideia duplamente atraente para os impressionistas, mostrando a vida contemporânea ao ar livre, mesmo que Renoir, na verdade, a tenha pintado em seu ateliê. Evidentemente é um quadro em 2 metades, cortado diagonalmente do canto inferior esquerdo até o canto superior direito. O triângulo direito mostra personagens mais estáticos, proseando languidamente, bebendo e mostrados em close. O triângulo esquerdo mostra uma multidão rodopiante de boêmios que valsam, dançando com o mesmo ritmo elegante exibido pelo pincel de Renoir. Tudo está amarrado por uma intrincada teia de luz filtrada através das árvores, criada com faiscantes flocos de tinta branca. É uma imagem monumental, alegre e graciosa de lazer urbano, como Georges Rivière, biógrafo e amigo de Renoir, observou pouco tempo depois. É um monumento precioso à vida parisiense. Ninguém pensou em retratar uma cena da vida cotidiana em uma tela de tais dimensões.
Apesar da alegria e segurança de seus quadros, Renoir ficava irritado e inseguro com frequência, mas não se pode duvidar do prazer que ele sentia com o ato de pintar. Ele fica enfeitiçado, absorto, sério, distante, observou o irmão dele. Mas se quiser ver o rosto dele se iluminar, se quiser ouvi-lo cantarolar uma musiquinha, tente pegá-lo de surpresa enquanto estiver trabalhando. Renoir encontrou inspiração em um jardim maltratado embaixo de seu ateliê e em uma velha macieira com um balanço pendurado. Mais tranquilo que o Bal ou Moulin de la Galette, este quadro exibe a mesma paleta irisada, como os amigos de Renoir chamavam, e a mesma luz matizada, com o sol se infiltrando pela folhagem e criando seus próprios desenhos dançarinos no chão e nas figuras. É um jogo delicado de luz e sombra, de cores quentes e frias, dos amarelos e ocres nos chapéus e no vestido da menina, até os azuis no terno do homem, cuidadosamente equilibrados e mesmo assim quase imperceptível. Este quadro também foi pintado no jardim e usa áreas de sombra e manchas de luz do sol da mesma maneira que as duas outras pinturas. Mas ele também apresenta um tema que se tornou uma obsessão à medida que Renoir foi envelhecendo. O nu, carregado de erotismo, um delicado choque, neste caso, do núbio, descrito por um crítico hostil como um monte de carne em decomposição, mas igualmente visível como uma sinfonia de cores delicadas. Mesmo que Renoir tivesse exposto nas 3 primeiras exposições impressionistas, ele estava de olho em um mercado mais comercial e menos radical artisticamente, o que o afastou dos círculos impressionistas e o levou às casas dos ricos e poderosos. Em 1879, Renoir decidiu não participar da 4ª exposição impressionista e preferiu expor no salão. E este é o quadro que ele inscreveu. Este também foi o quadro que o lançou para a fama e a riqueza, pois resultou em sua contratação por várias personalidades e figuras públicas para que lhes pintasse os retratos. O quadro mostra Madame Charpentier e seus 2 filhos. Marguerite Charpentier recebia semanalmente em seu apartamento, enchendo-o de influentes políticos republicanos, escritores, o compositor Massenet e até a cantora de cabaré Yvette Guilbert. O marido dela, Georges, que pagou o quadro, era um editor, o homem que, de certa forma, lançou e publicou a obra de Zola, dos irmãos Goncourt e de Flaubert, entre outros. Ele também publicava uma revista de arte chamada La Vie Moderne, que começou a fazer críticas estupendas de Renoir. O quadro, propriamente dito, é uma linda fusão de realismo nos rostos dos modelos e padronagem decorativa. O fundo é naquele estilo japonês tão dominante e tão na moda em Paris, e ele é empurrado para a superfície. Na verdade, toda a superfície do quadro, inclusive as figuras e o modo como foram pintadas, formam um padrão decorativo. E vejam só os rostos. Lá está a Marguerite, olhando maternal e carinhosamente por cima das cabeças de seus filhos, como se pouca coisa lhe escapasse. Mesmo parecendo que são 2 filhas, temos aqui, na verdade, um filho e uma filha. Na extrema esquerda está Georgette e no centro Paul, ainda vestido de menina, como era o hábito até os meninos chegarem a uns 3 anos. A composição das figuras é triangular, um frontispício clássico, se preferem, mas há um toque simpático que só dá uma piscadinha para a arte clássica, ao estilo de Manet, grande amigo e rival de Renoir. Onde Manet mostrava um gato erótico e debochado na Olímpia, Renoir mostra um dócil e sonolento cachorro de estimação cochilando com uma criança montada nele, o que de certa forma é uma anedota comovente. Proust disse que este quadro era exuberante e comparável aos melhores de Tiziano. Acho que é exagero, mas creio que podemos concordar quando ele diz que era um poema de elegância doméstica e um interior maravilhoso. Renoir livrou-se de preocupações financeiras a partir de 1880. Era um artista com um crescente hall de clientes que encomendavam e compravam dele em quantidade. Não há dúvida, como veremos logo, que ele se afastava rapidamente da corrente principal do impressionismo, mas pode-se dizer que ele teve um último florescimento.
Essas duas obras, Baile no Campo e Baile na Cidade, foram pintadas como painéis decorativos combinados para o maior marchand do impressionismo, Paul Durand-Ruel. São semelhantes na forma e no tema dinâmico, mas havia o contraste entre cidade e campo, luz e sombra e cores primárias. Baile na Cidade é uma imagem graciosa e sofisticada, com mais um suntuoso vestido branco invadindo o primeiro plano do quadro, com tinta escorregando pela superfície enquanto as figuras flutuam na pista. A mulher era Marie Clementine, uma acrobata de circo que mais tarde mudou de nome e de profissão, tornando-se a pintora Suzanne Valadon. Seu contrastante parceiro de dança de paletó preto era o amigo de Renoir, Paul Lyotte, que também apareceu em Baile no Campo, desta vez com a amante e futura esposa de Renoir, Aline Charrigot. Neste quadro mais rústico e mais afetuoso, Renoir brinca com o contraste entre azul e vermelho. No terno, no chapéu feminino e no vestido, equilibrados por uma terceira cor primária, amarelo, nas luvas de Aline, no leque e no chapéu caído. Aparentemente um canto de cisne impressionista, mas o resultado de anos de prática no ateliê e na pista de dança. Em meados da década de 80, Renoir declarou estar em crise com o impressionismo. Na verdade, ele disse que sua relação com o movimento havia terminado, e isso fica evidente neste quadro em particular, que em última análise é uma obra de transição, é um quadro em dois estilos, de moda e pictórico. Vejam as figuras à direita da tela, as duas meninas, uma com bambolê e a mãe acima com o guarda-chuva. Elas estão retratadas no estilo impressionista clássico. Pinceladas leves saltam sobre elas. É quase uma imagem efêmera, mesmo que os rostos tenham uma certa solidez. Agora vejam a mulher à esquerda. Ela está pintada em um estilo muito mais objetivo, seco. A superfície do vestido e o rosto estão pintados de modo muito mais austero. As linhas são muito mais rígidas e rigorosas. Agora, como explicar os estilos e mesmo as roupas diferentes? Pois a mulher à direita estava usando algo muito na moda na Paris de 1881-82 e a mulher à esquerda usava algo muito em moda na Paris de 1885-86. Pode ser baseado em classe social, mas raios-x mostram que, por baixo, a mulher à esquerda vestia algo muito semelhante à mulher da direita, tanto em estilo quanto na cor. Agora, como explicar? Bom, é simples. Em 1881, Renoir começou a tela. Ele completou uma versão dela e depois partiu para a Itália em uma mini excursão para estudar a arte de Rafael, mas também para ver os afrescos romanos, o que mostrou a ele o caminho a seguir, já que sua crise com o impressionismo se agravava cada vez mais. Quando ele volta, ele pinta por cima da mulher aqui, à esquerda, em seu novo estilo, seco e clássico, muito mais linear. Ele faz o mesmo com os guarda-chuvas e, efetivamente, a batalha entre o impressionismo e classicismo acontece aqui, e Renoir entra em uma nova fase. O impressionismo e Renoir estão, em última análise, rompidos. Renoir continuou a explorar seus novos métodos, mas se afastou de temas contemporâneos, de cenas cotidianas e entrou em um mundo atemporal e idealizado, habitado pelo que pode se chamar de aves do paraíso. Ver esta pintura pela primeira vez é como cair dentro da fantasia, um tanto lugar comum, de um homem de meia-idade, onde criaturas brincalhonas, de pele lisa e carne voluptuosa, se entregam a diversões puras, recatadas o bastante para ser respeitáveis, mas com um notável piscar de olhos que lhes dá interesse. É um quadro que camufla sua sensualidade, ou ao menos a recobre, e suas formas são clássicas, claramente definidas com uma linha mais forte que qualquer outra na pintura de Renoir, resultado direto de sua recente viagem à Itália. É uma imagem que nostalgicamente nos arrasta de volta a uma época dourada e também talvez aos dias de Renoir como pintor de porcelanas, com ênfase na harmonia decorativa independente do naturalismo. Figuras que se banham e parecem estar a anos-luz dos turistas de Paris nadando no Sena, em Argenteuil, que Renoir e Monet pintaram. A própria vida de Renoir ficava mais harmoniosa. Ele se casou com Aline Charrigot em 1890, reforçando sua ascensão na vida de Renoir, de lavadeira a modelo, depois a amante e agora esposa.
Eles tiveram um filho, Pierre, em 1885, e seu irmão Jean, futuro cineasta, nasceu 9 anos depois. E a vida familiar tornou-se um foco a mais na arte de Renoir. Em 1901, aos 60 anos, Renoir teve seu terceiro filho, e aqui está ele, Claude, 4 anos depois, ainda vestido de menininha, semelhante ao garotinho do retrato do Charpentier, mas determinando sua masculinidade ao brincar com soldadinhos. É um retrato pintado com ternura, o rosto é acariciado, mas o fundo é muito interessante. É abstrato, mas também nos lembra que, na época, Renoir sofria dos efeitos do reumatismo. Ele quebrou o braço em 1897 e cada vez mais buscava refúgio no sul da França. Ele se radicou lá permanentemente em 1903, em parte para retardar os efeitos da doença, em parte para retardar o assalto da velhice. Mas ainda havia vida no velho pincel. Agora um pintor de renome mundial, com colecionadores da América, da Rússia e de toda a Europa comprando suas obras, e se possível visitando o velho em Le Collet, sua propriedade perto de Cannes-sur-Mer, na Riviera. A partir de 1912, ele ficou preso a uma cadeira de rodas, mas continuou a trabalhar, frequentemente empurrando o pincel preso entre seus dedos artríticos e enfaixados. Espantosamente, ele também começou a fazer esculturas de grandes dimensões, instruindo um assistente que modelava a argila para ele. Em 1915, Aline, comedora compulsiva, morreu de ataque cardíaco aos 55 anos. Não obstante, Renoir, já com seus 70 anos, pintava ainda, evocando um mundo onde tudo continuava perfeito. Esta é a sua última obra de peso, a paleta irisada ressurgindo pela última vez. Ninfas se banhando em uma luz mediterrânea que jorrava no ateliê envidraçado que Renoir mandou construir sob medida. Ao fundo, figuras e paisagens se misturam, talvez um tanto trêmulas, mas a visão é bastante audaciosa e a carnadura das duas banhistas no primeiro plano é marca registrada de Renoir, uma permanente celebração das mulheres em poses clássicas de deusas. Não há nada à parte dos clássicos, escreveu ele anos mais tarde, dizendo mais, que ele achava que a arte estava decaindo à sua volta por falta de um ideal. Jamais faltou ideal à arte de Renoir, que é a personificação do grande prazer de pintar, uma área livre de ansiedade, quer goste dela ou não, uma tentativa de transformar o mundo em um paraíso sensual pintado. Renoir morreu dormindo em 3 de dezembro de 1919, aos 78 anos de idade.